Boa noite. O Sistema Correio de representativa de uma categoria historicamente defensora das liberdades, a OAB da Paraíba sempre se colocou também como guardiã da democracia. Com cerca de 7 mil filiados, a entidade realiza suas eleições diretas para a escolha do novo presidente na próxima segunda-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Neste debate realizado pela RCTV, canal 27 da NET Digital, a transmissão é simultânea pelo portal Correio. Estão presentes os 3 candidatos que concorrem à presidência da OAB da Paraíba. Pela ordem, o candidato Hermano Gadelha de Sá, o candidato Caios Marcelos e o candidato Odon Bezerra. Este debate também pode ser acompanhado pela internet através do link rc.tv.br/ao vivo. A distribuição dos candidatos nos púlpitos e a ordem de participação foram definidas por meio de sorteio prévio. E de acordo com as regras, pela ordem, o candidato Dr. Hermano Gadelha de Sá terá 3 minutos para fazer sua apresentação inicial. Boa noite, candidato. O senhor tem 3 minutos. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos os advogados e advogadas que estão nos assistindo. Hoje é um dia de comemorar. Esse é o nosso último debate que antecede o dia 26, quando iremos realizar o nosso processo de escolha para dirigir a Ordem dos Advogados. Estou muito honrado, muito feliz pela construção de um grupo, pelo projeto sólido que foi inquebrantável desde o seu início. O nascedouro desse grupo partiu de um único princípio, o princípio de que é possível fazer uma ordem diferente, é possível renovar. Somos mais de 8 mil advogados no estado da Paraíba aptos a votar e ser votados. Por isso, decidimos então lançar uma candidatura independente, uma candidatura sem amarras. E muito me honra fazer parte, repito, de um grupo tão belo, tão coeso e tão brilhante como esse nosso. Não foi fácil a nossa caminhada. Primeiro, tínhamos uma ideia de lançar um outro nome. Todavia, por questões que neste momento dispensam maiores comentários, resolvemos mudar. Mas mudar com o mesmo intuito, mudar com o mesmo objetivo, mudar para renovar. Esse grupo, então, deliberou pelo meu nome. Me senti honrado em receber essa obrigação e encampar a cabeça da chapa com o nome da Ordem e Renovar. Sou apenas um componente e um integrante de um grupo. Pertenço a esse grupo que defende propostas e que hoje são compromissos firmados com a advocacia. Compromissos firmados para resgatar a ordem, compromissos firmados com a prerrogativa, restabelecer esse tão importante direito que hoje é violado de forma permanente. Restabelecer as salas de advogados que foram abandonadas pelos interiores. Trabalhar incessantemente em busca e na defesa da Defensoria Pública, da Procuradoria, dos advogados militantes, acabar com a utilização da correspondência pagando valores vil a nossos advogados, enfim, praticar tudo o que for em nome dos advogados, na defesa das nossas prerrogativas e, em especial, em nome da sociedade, resgatando o papel institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, que anda, infelizmente, adormecida aqui no nosso estado. A todos os meus amigos e colegas, uma boa noite e que tenhamos um bom debate. Agora é a vez do candidato Caios Marcelos. Seguindo o sorteio, o candidato terá 3 minutos para sua apresentação. Boa noite, Hermes de Luna. Boa noite, candidatos aqui presentes no debate. Boa noite, telespectadores. Eu quero aproveitar para parabenizar o Sistema Correio, a RCTV, por mais esta iniciativa em formatar e trazer para o público esse último debate dessa campanha eleitoral. Boa noite, telespectadores, em especial os advogados e as advogadas que estão nos assistindo.
Eu pediria permissão para, antes de começar a minha saudação inicial, prestar uma solidariedade a 3 advogados que nesta semana sofreram violência em suas prerrogativas profissionais. O Dr. Moreira, que foi violentado nas suas prerrogativas ao não receber honorários advocatícios, a não participar de um acordo realizado à sua revelia enquanto ele é advogado do processo. Ao Dr. Bruno Cascudo, que também teve violado as suas prerrogativas ao ser constrangido numa audiência por um determinado magistrado, e a doutora Nilta Mariana, que também teve violado as suas prerrogativas a não ter acesso aos autos de um processo no cartório, cuja direito lhe foi subtraído por uma servidora do cartório. Então, esses 3 advogados que nesta semana sofreram essas violações aos direitos das prerrogativas, eu me solidarizo e também extensivo aos centenas de advogados que tiveram também violações a seu direito e que a OAB não tomou providência, a OAB ficou inerte nessa atual gestão. Quero dizer a vocês que na nossa gestão, o problema de um advogado será um problema da Ordem dos Advogados. Queremos resgatar a Ordem dos Advogados da Paraíba para as mãos dos verdadeiros advogados, os advogados da militância, os advogados que sofrem no dia a dia nas diversas comarcas, no foro aqui da capital. Queremos valorizar a remuneração profissional, queremos também a modernização da gestão, a gestão que está ainda no século passado, uma gestão ineficiente, uma gestão ainda no processo físico, onde se perdem os processos. Queremos, principalmente e sobretudo, independência. Nós precisamos de uma OAB atuante, uma OAB independente, uma OAB altiva, que não se curve frente aos poderes judiciário, legislativo ou executivo. É esta OAB que nós queremos entregar, passar para os nossos advogados. Então, queremos agradecer a oportunidade, desejar a todos um debate produtivo, um debate de alto nível e um debate de propostas e ideias. Após a apresentação do candidato, quem encerra a sequência de apresentação é o candidato Odon Bezerra, que também tem 3 minutos para a sua fala. Candidato. Boa noite, telespectador. Boa noite, meu caro Hermes de Luna, meus colegas advogados, Caio Marcelo e Hermano Sá. Prazer novamente estar aqui com vocês para dizer porque nós somos candidatos. Somos candidatos para prosseguir com o trabalho da ESA, interiorização, cursos de especialização, cursos de mestrado. Somos candidatos para trabalhar mais pelas prerrogativas dos advogados. E aí, já sofrendo um ataque, eu retruco na minha introdução. A doutora Nilta, assim que ligou para mim, tomamos as providências com o doutor Carlson, que foi imediatamente contactada e restabelecido o seu direito. Assim que cheguei da cidade de Campina Grande, em João Pessoa, liguei para o escritório da doutora e ela me disse que havia sido resolvida a sua questão. Com relação ao doutor Bruno Cascudo, esta representação já foi assinada e protocolada, vai ser protocolada amanhã. Com toda certeza, as prerrogativas desses advogados serão totalmente preservadas. Iremos mais, avançar na questão, não como dizem os meus adversários, que as salas de advogados estão abandonadas. Não estão, e o advogado sabe disso. Hoje mesmo estive em Mangabeira, hoje mesmo estive no Fórum Cível e a sala é completamente lotada e atende-se totalmente aos nossos colegas advogados que mais necessitam. Sala de fórum em Campina Grande, funcionando a contento, também patrocinada pela nossa instituição e da nossa direção. Então, é por isso que desejo novamente continuar a ser presidente da nossa instituição, para dar valor, principalmente, à questão dos nossos honorários, aonde, em 81 anos da existência da Ordem dos Advogados do Brasil, pela primeira vez, um presidente vai fazer a defesa na tribuna de um tribunal de justiça. É para isso
que nós estamos lutando diuturnamente para que o advogado simples, o advogado mais gabaritado, o advogado que tem um grande escritório, tenha um acesso à sala do presidente. E vocês sabem o que eu estou falando aqui agora, que a porta sempre esteve aberta para todo e qualquer advogado da nossa instituição, porque servimos diuturnamente ao advogado paraibano. E aí, essa grande organização que fizemos, essa grande reforma que fizemos, iremos continuar. Após as apresentações dos candidatos, vamos ao debate. Neste primeiro bloco, candidato pergunta e candidato responde. O terceiro candidato fará um comentário sobre a participação dos dois concorrentes. De acordo com o sorteio, quem começa perguntando é o candidato Hermano Gadelha de Sá. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Pois não. Candidato Caio Marcelo. O senhor, como também o outro candidato, tem na sua chapa alguns integrantes da advocacia pública. Segue aí em curso um projeto de lei que altera a lei orgânica da AGU. Como é que o senhor tem encarado essas alterações e que medidas o senhor pretende adotar durante a sua gestão, se eleito for? O candidato Caio Marcelos tem 2 minutos para a resposta. Caro colega Hermano, nós temos a nossa chapa, eu diria, tomo a liberdade de dizer, que é a mais identificada com a advocacia pública do nosso Estado. Nós temos a nossa vice-presidente, a doutora Sandra Japiaçu, que é presidente da ASPAS, da Associação dos Procuradores do Estado. Nós temos vários integrantes, não só da advocacia pública estadual, federal e municipal. Nós temos um completo mapeamento dos problemas que essas advocacias públicas enfrentam. O projeto de lei ao qual o senhor se refere é aquele projeto de lei que tenta fragilizar a representação da advocacia pública, tornando como representante das consultorias, da representação judicial, das assessorias e também das defesas judiciais por não integrantes por concurso público, por pessoas indicadas em cargos de comissão. Quebra com o filtro da corrupção. Aqui no estado da Paraíba, isso aqui não existe. No Congresso Nacional, essa lei está sendo apresentada, fragiliza muito a advocacia pública. Nós vamos, com os nossos conselheiros federais, fazer gestões lá para que isso não aconteça, para a advocacia pública seja representada por seus legítimos advogados que lograram isso em concurso público. Nós vamos, na advocacia pública, lutar incessantemente pelo estabelecimento dos honorários da sucumbência. Não se justifica o advogado público, assim como o privado, não ter honorários da sucumbência. O privado tem, o público deverá ter, porque exerce o mesmo munus. Então não há por que essa diferenciação? E nós vamos também lutar pela equiparação remuneratória dos membros da advocacia pública com a magistratura e com o Ministério Público Federal. Portanto, nós temos muito a trabalhar pela advocacia pública e vamos fazê-lo durante essa nossa gestão, que se iniciará em janeiro de 2013. Respondida a pergunta, quem comenta é o candidato Odon Bezerra. O senhor tem 2 minutos para o seu comentário, candidato. Também na nossa chapa existem colegas que defendem, que são advogados públicos. Cito o exemplo do Dr. Carlos Mangueira. Ele que se destaca dentro do nosso conselho e que presta um relevante serviço. A questão mais crucial, sem dúvida nenhuma, é a questão dos honorários sucumbenciais. Dentro da nossa carta-programa, defenderemos ardorosamente essa questão. Os nossos conselheiros federais, eles estão já orientados que será ponto convergente essa discussão da questão dos honorários. Não é justo que os advogados privados tenham essa remuneração e o advogado público não seja também beneficiado por essa questão. Na nossa gestão, fizemos um trabalho com a Defensoria Pública. E aí eu invoco o testemunho do Sindicato
da Defensoria Pública, da Associação dos Defensores Públicos, que estivemos pessoalmente na Assembleia Legislativa para lutar por uma lei que desse independência à advocacia pública aqui em nosso Estado. Era uma luta de décadas e que só agora nós conseguimos. Ainda não se chegou à remuneração condigna, mas certamente, com o processo que se aproxima já para a próxima sexta-feira, da eleição direta, é um bom caminho para que a Defensoria Pública no Estado da Paraíba também guarde as suas similitudes e seja bem remunerada. Feito o comentário, vamos à segunda rodada de perguntas do primeiro bloco. Quem faz a pergunta agora é o candidato Caio Marcelos. O senhor tem 1 minuto para fazer sua pergunta. Quem responde é o candidato Odom Bezerra, que terá 2 minutos para a resposta. Doutor Odom Bezerra, a página oficial do Facebook do PMDB Jovem pede votos para o senhor. É uma página oficial do PMDB pedindo votos para o candidato incessantemente. O senhor teve ou tem 2 filiações partidárias. Foi cogitado durante sua gestão para ser candidato a prefeito e ficou muito assediado para isso. O senhor tem vínculos estreitos, inclusive familiares, com membros integrantes dos poderes judiciário, do poder legislativo e do poder executivo. Eu lhe perguntaria, dessa forma, como a OAB pode ser independente? O candidato Odom Bezerra responde, ele tem 2 minutos para a resposta. Olha, eu não fui o primeiro presidente de ordem a ter filiação partidária. O nosso querido e saudoso Vital do Rego, ele foi deputado federal. Vários colegas no Brasil inteiro também tiveram filiações e se elegeram deputado federal e nem por isso macularam o nome da nossa instituição, Ordem dos Advogados do Brasil. Candidato Caio, não tenho qualquer filiação partidária. Eu tenho, única e exclusivamente, uma herança genética mesmo, de que a minha família, ela é tradicionalmente política no estado da Paraíba. Tenho um irmão que é deputado estadual. Meu tio, Odom Bezerra, que tem a OAB número 1 no estado da Paraíba, além de ser advogado, foi deputado estadual, foi deputado federal e foi governador do estado da Paraíba. Então, a minha família tem vários membros filiados a partidos políticos. Não tenho. Se Vossa Excelência quiser, procure o TRE que vai saber se eu tenho ou não filiação partidária. Agora, como é que Vossa Excelência vai me perguntar se a sua candidata a vice-presidente, ela é filiada ao PMDB? Ela foi candidata na última eleição, a suplente de senadora na chapa do doutor Wilson Santiago. E o senhor diz que terá uma ordem independente. Ela sim tem grandes vinculações. E como Vossa Excelência vai tratar essa questão? De que ela, não sendo filiada, não vai defender também os interesses partidários. Só eu? Tem muita gente, candidato. Não tenho vinculações. E Vossa Excelência sabe disso, que política não entrou na ordem de forma alguma. Dada a resposta, agora o comentário é do candidato Hermano Gadelha de Sá. O senhor tem 2 minutos para o seu comentário. Nós poderíamos falar aqui, eu acho, durante toda a noite, inclusive reavivando quando é o momento, aquele momento em que surgiu o candidato Odom Bezerra. Para quem não sabe, né, eu vou só relembrar alguns fatos, né, que aconteceram no ano de 2009. Né? O governador José Maranhão, junto com mais 3 pessoas vinculadas ao governo, contrariados em decorrência da não indicação de um determinado candidato ao Conselho Federal, se reuniram e fizeram exatamente aquele grande motim político para levar e alçar o doutor Odom Bezerra, numa negociação, inclusive, para que ele não concorresse ao 5º Constitucional. Isso é fato que todos conhecem e que, infelizmente, poucos advogados, esses advogados recentes, que não vivenciaram a ordem e que não participaram do processo passado, não conhecem. Mas isso é uma realidade que eu não vou nem declinar os nomes, porque são facilmente identificados. O fato é que
A vinculação política, ela permeia dentro da ordem e a ordem não tem tido independência. Já falei por diversas vezes. São vários atos em que a ordem dos advogados, vários momentos que ela deveria se fazer presente. E não fez. Não fez com relação à PEC, não fez com relação ao Moinho Dias Branco, não fez com relação à questão da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, a discussão é muito mais ampla do que aquilo, porque hoje não tem autonomia financeira. E não existe autonomia executiva sem autonomia financeira. E não fez também com relação à questão do fisco. Portanto, esse viés político está impregnado sim na ordem dos advogados e nós vamos afastar tudo isso da ordem dos advogados do Brasil, da nossa seccional. Com o comentário do candidato Hermano Gadelha, encerrada a segunda rodada, vamos à terceira rodada de perguntas. Quem começa essa terceira rodada é o candidato Odon Bezerra. O senhor tem 1 minuto. Quem responde é o candidato Hermano Gadelha de Sá. Doutor Hermano, a pedido da OAB, o Congresso Nacional suspendeu a tramitação do projeto de lei do novo Código Penal. A suspensão foi pedida para que se aprofundasse a discussões de temas polêmicos, como a criminalização do bullying, despersonalização de penas. Qual a opinião do senhor acerca do tema, o novo Código Penal, já que o prazo era extremamente exíguo? O doutor Hermano Gadelha de Sá responde e ele tem 2 minutos para a sua resposta. Eu tive a oportunidade, inclusive, de debater, doutor Odon, com um dos colegas do senhor que compõe a chapa. Inclusive, havia um projeto nosso de trazer um dos integrantes aqui para falar um pouco sobre o Código Penal. Essa reforma tão importante que a gente está hoje aí sedento para que ela aconteça. Mas é importante também a gente dizer que, às vezes, existe uns faz de conta. E eu vou dizer isso aí porque um exemplo maior foi o nosso Código de Processo Civil. Para quem não sabe, as audiências públicas que foram realizadas na reforma do Código de Processo Civil não levaram em conta em nenhum momento os reclames dos locais onde elas aportaram. Apenas se fazia a demonstração, tanto que o código só foi disponibilizado na última sessão. Da mesma maneira com relação ao Código Penal. O Código Penal, essa reforma, ela tem que passar por uma discussão mais ampla. Tem que se trazer aqui para discutir com a sociedade e não simplesmente dentro do encastelamento que é comum na ordem dos advogados, favorecemos a determinadas pessoas que amanhã vão publicar e colocar seu nome como integrantes daqueles membros que reformaram o Código Penal. Eu acho que a criminalização do bullying, a questão da descriminalização do uso de tóxicos, isso aí tem que ser debatido de forma bastante ampla. Enfim, tudo que vier para contribuir com a sociedade, ela tem que ser repensada e discutida de forma bastante ampla. E digo mais, eu acho que é fundamental também a gente repensar o modelo hoje do cumprimento de pena, porque hoje o custo para o Estado é extremamente alto. E nós temos ali a oficina do diabo, porque mente vazia dentro do sistema prisional é um verdadeiro doutorado para formar criminosos de alta periculosidade. Eu sou totalmente a favor da reforma do Código Penal e da sua atualização com o momento atual que vivemos. Respondida a pergunta, agora é a vez do candidato Caio Marcelo fazer o comentário. O candidato tem 2 minutos para o seu comentário. Olha, eu entendo que essas reformas, elas são reformas paliativas, são reformas que não têm o condão de resolver definitivamente os problemas. Nosso país é um país que tem uma gama enorme de leis, é um dos países que mais produzem leis para todos os tipos de situações. São leis extravagantes, são leis especiais, leis complementares, leis ordinárias, enfim, muitas questões são tratadas em leis especiais, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, como também o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, muitas leis segmentadas. É uma miscelânea de lei muito grande e acaba por, nesse emaranhado, não prestar aquela finalidade para a qual ela foi criada. No Código Penal, está acontecendo exatamente isso. A reforma é muito bem-vinda. Ela tem que ter realmente essa reforma e tem que ter a participação efetiva, não só da OAB, mas também de toda a sociedade.
O que se pensa com essa reforma é muito mais esvaziar os presídios do que mesmo punir o infrator daqueles crimes que eles cometeram. Nós temos, a contribuição que nós podemos dar aqui na Paraíba, com a nossa Ordem dos Advogados do Estado, é intensificar, através do programa que nós vamos implementar da OAB Vai à Escola, para irmos aos bairros da periferia, para ensinar, para instruir os jovens, os adolescentes a terem conhecimento dos seus direitos, a terem conhecimento dos seus deveres, suas obrigações, e assim afastá-los da criminalidade, do ilícito, para que eles possam ser inseridos no contexto social, porque muitas vezes eles lá estão porque são desconhecedores dos seus direitos. É essa a contribuição que nós queremos dar, mínima, mas eficaz, para contribuir nesse processo. Bom, e feito o comentário do candidato Caio Marcelos, chegamos assim ao final do primeiro bloco do debate entre os 3 candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o debate entre os candidatos à presidência da OAB-PB, aqui pela RCTV, do seu jeito, para você.